A cada dia que passa, mais e mais casos envolvendo OVNIs vão surgindo, desde os mais antigos aos mais recentes. O estado do Pará é um dos que mais tiveram ocorrências do fenômeno OVNI, como os famosos Operação Prato e a Loira da Ilha do Meio. Afinal, quem era essa loira? Eu sou Ivan Lima e é um prazer recebê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje vamos falar sobre este caso que ficou tão famoso quanto o da Operação Prato, que além de ter ocorrido praticamente na mesma região, ocorreu na mesma década. A maioria dos casos OVNI que aparece acaba sendo desmascarada. Ou são frutos de computação gráfica, ou são fenômenos naturais ainda desconhecidos por quem testemunha a ocorrência. Outros não passam de boatos. Mas há relatos que, devido à quantidade e à índole das testemunhas, não há como simplesmente ignorá-los e vê-los como contos da carrochinha. O caso da Loira da Ilha do Meio, além de fantástico, tem também um alto nível de credibilidade. Em 1976, um ano antes da Operação Prato entrar em vigor, surgiu uma mulher de aparência peculiar na pequena cidade de Bragança. Segundo as testemunhas, era uma mulher de 1,60 m, de pele muito branca, cabelos quase que prateados e batendo nos ombros, olhos azuis muito claros e com sotaque carregado. As roupas que usava, e que depois os moradores viram ser corriqueiras, consistiam em vestidos longos, rente aos pés, com mangas compridas e de punhos fechados, que chegavam até as mãos. Ela, que se identificou como sendo Elisabeth Kemene-Berger, dizia ser de origem suíça e procurava terras para comprar. Era divorciada e trabalhava como desenhista de modas. Dizia ter se apaixonado pelas ilhas e pela natureza do local. Seu passaporte constava que ela havia nascido em 1947. Tinha nacionalidade suíça, era naturalizada britânica e residia em Paris. Pelo menos viajada a mulher era, sem dúvida. No entanto, a simplicidade daquelas pessoas inicialmente não viu nada de anormal, a não ser, claro, sua aparência e as roupas que usava. Mas cada louco com sua mania, não é mesmo? Então, não se deram ao luxo de se preocupar com isso. E assim foi feito. Elisabeth adquiriu a Ilha do Meio como queria, numa região logo abaixo de Urumajó, hoje Augusto Corrêa. Para o transporte até a ilha, ou dela para o continente, Elisabeth contava com o senhor João Olaia, que na época tinha uma embarcação para transportes de pessoas e mercadorias entre as ilhas locais. Na ocasião, o senhor Olaia chegou a fazer uma certa amizade e ganhou a confiança da moça. Bom, até aqui nada de anormal. Contudo, a história ganhou um rumo diferente a partir do momento em que a moça começou a receber visitas de pessoas tão peculiares quanto ela, tanto na aparência quanto no modo de vestir. Segundo ela dizia ao barqueiro, tratava-se de cientistas, colegas dela, que vinham realizar alguns trabalhos em sua ilha. Outro fato bastante curioso, que chamou muito a atenção, até dos pescadores locais, foi a quantidade de peixes que ela passou a comprar semanalmente. Eram de 200 a 400 quilos de peixe a cada ida ao mercado. Peixes esses, aliás, que passaram a ser pescados e vendidos exclusivamente a Elizabeth, pois não havia tanto pescado em estoque. Essa quantidade de peixes para uma mulher que vivia sozinha em uma ilha passou a incomodar as pessoas de certa forma, já que ela também não os revendia. Poucos dias depois de adquirir a ilha, Beth, como gostava de ser chamada, passou a procurar outras propriedades para comprar. Houve relutância por parte de alguns, já que uma das exigências era que, fechado o negócio, deveriam deixar o mais breve possível as propriedades negociadas.
Em relação aos documentos de compra e venda, são todos iguais e estão arquivados no cartório do primeiro ofício da cidade de Bragança, no Pará. Apesar da quantidade de terras que ela comprou, Beth raramente era vista. Ela passou a frequentar sua ilha e as propriedades somente um tempo depois, e foi quando ela começou a receber visitas. A população, inclusive o senhor João Olaia, que sempre deixava as visitas na ilha, passaram a perceber algo muito estranho. As visitas que iam para a ilha não voltavam. Certa vez, a polícia de Bragança a intimou devido aos primeiros boatos. No entanto, não havia nada que pudesse incriminá-la ou fazer dela uma pessoa suspeita. Não demorou muito para que os boatos sobre o comportamento excêntrico da loira surgissem e se espalhassem além das fronteiras de Urumajó. Barqueiros da região chegaram a dizer que ela tinha o costume de ficar nua, observando o mar, numa das praias da ilha, mesmo quando já era noite. Ela chegou a ser advertida pelo senhor Olaia em relação às serpentes e outros animais noturnos que haviam na ilha. Mas ela não deu importância a isso. Houve quem dissesse que a tinha visto caminhar sobre as águas, como se estivesse flutuando. Além do mais, os moradores relataram que por várias noites avistaram luzes e objetos estranhos e cilíndricos, parecendo pequenas luas, que apareciam e faziam movimentos anormais sobre a ilha. E isso só acontecia quando a loira estava em casa. Desconfiados, alguns moradores fizeram uma denúncia à polícia sobre a mulher com hábitos estranhos e de pessoas que iam à ilha e desapareciam do nada. Ao mesmo tempo, a notícia chegou aos ouvidos do ex-coronel, o Irangê de Holanda, que na época era capitão da Força Aérea Brasileira e comandava a Operação Prato, na região de Colares, não muito distante de Bragança. Para quem não sabe, a Operação Prato foi uma das maiores e mais bem documentadas ações relacionadas a fenômenos ufológicos no Brasil, que ocorreu em 1977, no Pará. Temos vídeos no canal que falam sobre esta operação, que você pode assistir quando quiser. Ao tomar conhecimento do fato, Holanda, a princípio, suspeitou que Elizabeth pudesse estar envolvida com o movimento de guerrilheiros ou contrabando de armas. Então, enviou alguns homens para a ilha a fim de descobrirem o que havia de errado. Para a surpresa de Irangê e também dos militares que lá estiveram, no interior da casa não havia quase nenhum móvel ou sinal de que alguém estivesse morando lá. Na verdade, eles encontraram somente uma cama e 2 cadeiras. Nada mais e nem sinal da loira. Para a Fábio, aquele caso estava encerrado, mesmo porque não havia nada de oficial naquela questão para ser tratado como ameaça à soberania nacional. Quando ela retornou à região, foi mais uma vez intimada e novamente liberada por falta de provas. Seria insano pensar que uma mulher digna como a senhora Beth, que se cuidava sozinha e era tão viajada, estaria relacionada a fenômenos que ninguém explicava. Já ela tinha suas explicações, e eram todas baseadas na ciência. Os dias que se passaram transcorreram como antes. Visitas que iam para a ilha e não retornavam, centenas de quilos de peixes comprados toda semana, e nem um pingo de explicação para o comportamento da moça. Até que aconteceu algo bastante inusitado. Ela foi novamente intimada pela polícia militar, só que desta vez ela daria seu depoimento numa delegacia de Belém. Sem relutar, ela entrou na viatura com outros policiais e se dirigiram à capital paraense. No caminho, ela disse aos policiais que precisava urgente de um banheiro. Pararam em um posto e ela foi ao banheiro. 2 policiais ficaram na porta enquanto a moça entrou. 5, 10, 15 minutos e nada da moça sair. Foi quando eles desconfiaram e adentraram o banheiro. O que viram os deixaram perplexos. Aliás,
O que não viram? Não havia nenhuma janela e a única maneira de entrar ou sair do banheiro era pela única porta que havia. Nenhum sinal da moça ou qualquer pista de que ela tenha ao menos entrado lá. Inexplicavelmente, a moça tinha sumido ou fugido. Depois dessa ocorrência, Elizabeth nunca mais foi vista na região. Mas o caso não pararia por aí. Diligências foram feitas na ilha, onde nada de anormal foi encontrado, a não ser a própria falta de sinais de que alguém teria morado lá naqueles últimos meses. Ao investigarem sua identificação, descobriram que o passaporte da moça era falso e que ela usava a identidade de uma mulher polonesa que havia morrido muitos anos antes. Ela chegou a ser procurada pela Interpol, já que aquela identidade se caracterizou como falsidade ideológica. E como ela estava transitando entre um país e outro com um passaporte falso, isso já seria considerado crime internacional. Anos se passaram e em 1986, uma fotografia feita de um grupo de pessoas que auxiliavam as vítimas de um terremoto ocorrido na Califórnia, que foi publicada em um jornal, mostrava uma enfermeira de fisionomia idêntica à de Elizabeth. Porém, a tal enfermeira nunca foi localizada. E aí? Seria ela mesma na foto? Afinal, quem era Elizabeth? E qual era a sua real intenção no Pará? Diz aí nos comentários o que você achou deste caso. Se gostou, não se esqueça do like. Caso ainda não seja inscrito, não custa nada, clique em inscrever-se e se quiser ser um membro exclusivo, clique em Seja Membro. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!